Queridos, eu quero compartilhar esta palavra que se encontra no livro de Ezequiel, capítulo de número 14, verso de número 12, uma palavra forte ao nosso coração. A palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte: veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e eliminarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Amém? Glória a Deus. Querido, quando olhamos esta palavra, nós vamos ver o juízo, e o castigo de Deus sobre uma nação, sobre um povo, sobre uma terra, o qual o Senhor ele levanta o profeta Ezequiel para poder levar uma palavra profética, uma palavra de despertamento a um povo, o qual alguns perderam o foco, se desviaram dos caminhos do Senhor, esqueceram os mandamentos, esqueceram os estatutos e os juízos de Deus, esqueceram os desígnios de Deus. E quando nós olhamos, nós vamos ver que o profeta Ezequiel fala para uma terra, para um povo que se encontrava em pecado, que se encontrava com o coração endurecido, que não dava importância às suas transgressões, não davam importância às iniquidades, aos pecados, o qual eles ali, naquele momento, estavam diante do Senhor. A Bíblia vai dizer que o Senhor estendeu a sua mão contra aquela terra. Nós vamos ver, eu quero chamar a atenção para o seguinte ponto. O Senhor diz que tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e eliminarei dela homens e animais. Primeiro ponto que nós olhamos é a instabilidade. Amém? Nós podemos ver que o mundo ao qual estamos vivendo, a situação, está se tornando muito instável, as coisas estão muito voláteis. Nós podemos ver que começa uma semana de uma forma e termina a semana de outra forma. O tempo, as mudanças climáticas estão oscilando, e nós podemos ver que a instabilidade, tanto financeira, tanto como social, está mudando. E eu e você vivemos nesse mundo instável, no mundo ao qual nós dependemos da graça de Deus para nós continuarmos bem firmes. E nós precisamos entender que nós temos que estar com uma vida cristã embasada na palavra do Senhor, com oração e jejum. Porque quando nós jejuamos, nós vamos obter vitória em cima de todas essas tentações. Nós vamos ver que nós jejuamos para que nós possamos ouvir e ver e contemplar as maravilhas de Deus. Nós vamos ver que a Bíblia diz que o Senhor deixará instável o sustento do pão. Isso nós podemos ver, são sinais de Deus que estão acontecendo no presente momento. Você vai ao mercado, você vai ao açougue, os preços estão exorbitantes, as coisas estão instáveis. Nós vamos ver que o sustento do pão, a cada dia que passa, tem ficado mais difícil. Nós podemos ver que quando os salários, o qual muitos recebem, estão ficando apertados para suprir todas as necessidades. A Bíblia diz que o Senhor enviará fome sobre a terra. Nós podemos ver que de um período para cá, dessa pandemia para cá, o índice de estatísticas de pessoas que estão passando necessidades aumentaram. Em todos os estados, em todas as cidades, os municípios, aumentaram de uma forma alarmante
cresceu muito, né? O índice de pessoas que estão tendo dificuldade para prover o sustento, para prover o alimento, né, aumentou. Mas a Bíblia diz para nós que o justo não mendigará o pão. Então o Senhor nos dá, né, mecanismo, o Senhor nos dá, né, aí certeza que nós não mendigaremos o pão se nós formos pessoas fiéis. Se nós guardarmos verdadeiramente a palavra e aquilo que nós ouvimos e aprendemos da parte de Deus. Porque nós jejuamos, querido, para mortificar a nossa carne. Porque nós precisamos vencer essa natureza carnal, essa natureza humana, porque a natureza humana é a única natureza que vai gerar dúvidas, gerar indecisões, gerar incertezas em nosso coração. Mas para nós podermos vencer essa natureza, eu quero te chamar a atenção no segundo ponto desses versos que nós lemos, dessas 3 pessoas ao qual nós lemos e fazemos menção na palavra do Senhor, que é Noé, Daniel e Jó. Nós vamos ver que o Senhor enviará fome contra, né, a terra e eliminará homens e animais da terra. Se nós olharmos, é preocupante. Quantas pessoas perderam a sua vida no meio dessa pandemia? Pessoas aí que tiveram N oportunidades para poder fazer uma aliança com Deus, para poder se consertar com Deus, para poder se prostrar diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas oportunidades foram dadas a essas pessoas? Quantos momentos essas pessoas ouviram a palavra do Senhor e infelizmente partiram dessa vida sem aceitar o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos ver, querido, que quando a Bíblia diz: eliminarei da terra homens e animais. Quantos homens têm perdido a sua vida longe dos caminhos do Senhor? E a realidade que nós temos, que a Bíblia diz que só existe 2 caminhos. Ou nós estaremos na glória com Cristo, ou estaremos no lago de fogo. Então não existe outro caminho. O caminho ao qual nós temos que trilhar, o caminho da luz, o caminho da salvação, eu sei que é um caminho árduo, não é fácil para ninguém, mas é um caminho que vai te trazer benefícios. É um caminho que vai te levar a você viver, né, na eternidade com Cristo. Não importa, querido, a situação do dia a dia. Às vezes passamos aí alguns dissabores, acontece algo conosco, mas isso não é importante para nós. O importante para nós é a nossa vida com Deus. E para nós termos uma vida com Deus, nós precisamos jejuar, para nós estarmos com o coração quebrantado diante do Senhor, para que Ele venha nos fortalecer nos momentos inconvenientes que a vida traz a nós. Nós vamos ver que homens e mulheres perderam a vida durante essa pandemia. Mas louvado seja Deus que tem preservado a sua vida. Louvado seja Deus que tem guardado a sua família, que tem guardado a sua casa. Deus tem te abençoado com saúde, para que hoje nós possamos estar reunidos nesse momento para poder agradecer a Deus. E a Bíblia ainda vai dizer que o Senhor eliminará da terra animais. Eu não sei como que está, né, o estado de vocês, mas aqui no Mato Grosso, né, nós podemos ver que uma grande queimada que houve aqui no Pantanal Mato Grossense, aqui para o lado de Cáceres, vários animais, tanto a fauna como a flora, foram aí dizimados pelo fogo. Um fogo terrível que vem queimando, que vem consumindo, né, o Mato Grosso. Daí com isso vários animais estão sendo eliminados. Vários animais em extinção, né, estão sendo aí consumidos pelo fogo. Tanto animais silvestres como animais domésticos ali daquela região. Pessoas ali daquela região abandonando as suas casas por causa do fogo, a queimada intenso. Isso é realidade, queridos.
Nós estamos falando de juízo de Deus. Nós estamos falando que o tempo do arrebatamento da igreja está próximo. Nós estamos falando nesta tarde de sinais de Deus, que é verídico, que isso é fato diante dos nossos olhos. Só não enxerga aquelas pessoas que não querem ver. Quando nós lemos, nós vamos ver em Ezequiel capítulo 14, a justiça de Deus, a mão de Deus sobre a terra. E nós não podemos ficar de braços cruzados. Nós não podemos, querido, ficar aí vendo o dia passar diante dos nossos olhos. A Bíblia diz, para nós obtermos vitória, nós precisamos orar e nós precisamos jejuar. Nós precisamos quebrantar, o nosso corpo, a nossa vida, para podermos ouvir e entender a vontade de Deus. Nós não jejuamos para nos destacar. Nós não jejuamos para poder dizer que somos os melhores. Porque nós vamos ver desde Gênesis a Apocalipse inúmeros homens e mulheres de Deus que tiveram uma vida de oração, que tiveram uma vida de jejum, que tiveram uma vida de humilhação perante o Senhor. Quanto mais eles oravam, quanto mais eles buscavam, Deus do céu respondia. É fato. E quando nós olhamos, a Bíblia diz, ainda que estivesse no meio dela, esses 3 homens, Noé, vamos começar por Noé, homem ao qual nos dá um exemplo que perseverou na pregação. Noé, ele prega em um período onde muitas pessoas se entregou à luxúria, pessoas se entregaram às vaidades, pessoas se entregaram à prostituição, pessoas se entregaram ao adultério. As pessoas não estavam nem aí com nada. Estavam vivendo segundo o seu entendimento, segundo o desejo da carne. Pessoas que não tinham temor. Pessoas que estavam com o coração endurecido. Pessoas que estavam rejeitando a palavra de Deus. Mas eu vejo em Noé um exemplo de perseverança na pregação. Noé ele insistia, Noé ele pregava, Noé falava que Deus traria um juízo sobre aquela terra, que era necessário o povo se converter, o povo mudar a atitude, o posicionamento, que era necessário o povo abrir o coração para aceitar a palavra, para aceitar Deus, para deixar de lado toda uma vida pecaminosa, todo um lamaçal do pecado. Noé insistia na pregação para que o povo se arrependesse dos seus maus caminhos. Noé pregava para que o povo viesse a confessar os seus pecados diante de Deus. Que o povo viesse a confessar a sua iniquidade. Porque uma vez, querido, pecado confessado é pecado perdoado. Nós não podemos viver com o coração relutando com Deus. Eu e você, hoje nós temos a responsabilidade de pregar esse evangelho maravilhoso, esse evangelho da graça, esse evangelho ao qual nós pregamos e vidas estão sendo transformadas por meio desta palavra que ainda tem poder, porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor ela é eterna, a palavra do Senhor ela é poderosa. O evangelho é poderoso. O evangelho é poderoso. Ele não perdeu o seu poder com o passar do tempo. De Noé até o século 21, o tempo ao qual nós vivemos, são inúmeros anos. Só que a palavra de Deus ela continua verídica. E essa palavra tem transformado a minha vida e a sua vida. Nós precisamos insistir e continuar, queridos, na pregação. Pessoas precisam ouvir esta palavra. Pessoas precisam viver esse evangelho. Pessoas precisam viver a maravilha que é estar na presença do Senhor. A Bíblia diz que nós temos autoridade. A Bíblia diz que nós temos poder. Mas isso só irá se cumprir e concretizar na sua vida se você tiver uma vida de jejum, uma vida de oração, uma vida de santificação. O jejum ele é vital.
porque ele vai vencer a sua natureza carnal. É um assunto, querido, que nós vamos ver tão incompreendido no meio da igreja, que as pessoas não têm valorizado, algumas pessoas não têm dado importância a esta prática, que é jejuar. As Sagradas Escrituras vai nos ensinar os benefícios que eu e você tem quando nós praticamos o jejum. Quando nós temos uma vida ativa de oração. Não para nos destacarmos, vale ressaltar, porque ostentação é pecado. Mas eu estou falando um jejum de sinceridade e humilhação perante Deus, aonde nós reconhecemos que nós, sem a graça de Deus, nós não somos nada. Aonde o pecado abundou, superabundou a graça. A graça de Deus nos basta. Noé, ele foi perseverante na pregação. Noé, ele não, mesmo que as pessoas o rejeitavam, mesmo que as pessoas o criticavam, mesmo que as pessoas não davam ênfase ao que ele falava, ele continuava firme na pregação, porque Deus assim o tinha falado a ele e deu uma ordem para ele. Noé constrói uma arca e Deus passa todo um cronograma, toda uma engenharia que Noé tinha que construir passo a passo. E posteriormente Noé entraria na arca, ele e a sua família. Observe, quando nós temos uma vida cristã de obediência, a salvação é para mim e para a minha família. A salvação é para mim e para a minha família. Por isso, a importância que nós temos de permanecermos obedecendo a palavra, guardando os manuscritos e vivendo uma vida de súplicas e humilhação diante de Deus. A bênção é notória. A bênção é notória. Tanto nós e a nossa família são alcançadas pela graça de Deus. Você pode até perguntar, mas pastor, mas eu tenho uma vida, mas as coisas não saem da forma que eu escolhi, da forma que eu quero, mas não é do nosso jeito, é da vontade de Deus. Nós só temos que obedecer e agradecer a Deus por todos os livramentos, por todas as bênçãos, pela nossa vida, pela vida da nossa família, pelo momento que Deus nos dá de podermos orar uns pelos outros, nos aproximarmos uns dos outros, para podermos juntos, jejuando e orando, levar esta palavra maravilhosa para que pessoas venham ser alcançadas por Deus. Segundo um homem importante, Daniel. Quando paramos para falar de Daniel, queridos, olha o exemplo que ele nos dá. Um homem íntegro, vivia ali na Babilônia. Um homem que tinha disciplina. Um homem que foi um exemplo. Um homem instruído, conhecedor dos manuscritos bíblicos, mas um homem que foi instruído nas leis dos caldeus. Um homem que foi ali, teve um processo, mudaram o seu nome. Preste bem atenção, o processo de Daniel. Daniel foi levado cativo, junto com o povo. Um homem conhecedor da palavra, mas também foi instruído na lei dos caldeus, nas doutrinas dos caldeus. Um homem que trocou o seu nome, mas não trocou a sua identidade. Foi ensinado outra doutrina. Trocaram o seu nome, mas a sua identidade de cristão não conseguiram tirar de Daniel. Um exemplo para mim e para você, um homem que perseverou na oração. A Bíblia diz no capítulo 9, verso 3, que Daniel orava com súplicas e jejum, e cobria-se com panos de sacos e cinza. Olha o exemplo de Daniel que foi deixado para mim e para você,
escrito na Bíblia Sagrada, não por ser apenas uma história, mas para eu e você entender que acima da nossa natureza humana, nós temos a nossa natureza espiritual, que é que nos vai dar vida e vai nos fortalecer o dia que o dia mal chegar na nossa vida. Daniel foi o homem que perseverou na oração. Não importava o que os caldeus fizessem, não importava a vontade do rei Nabucodonosor, ninguém conseguiu tirar a identidade de Daniel de servo do Deus Altíssimo. Armaram situações para ele poder ali pecar diante do Deus Todo-Poderoso. E Daniel orava todo dia com a janela do seu quarto aberta, voltado para Jerusalém. Daniel confessava o pecado dele e da nação. Ele orava e jejuava pela misericórdia e a graça de Deus, que um dia aquela fase iria passar. O resultado, Daniel foi lançado na cova dos leões, mas Daniel não foi consumido, Daniel não foi destruído pelos leões. Ainda que o inimigo arme ciladas para destruir você, ainda que Satanás projete algo para destruir e ceifar a sua vida, mas ele não tem poder sobre a tua vida, porque a sua vida está nas mãos de Deus. Nós precisamos viver uma vida cristã, viver uma vida com princípios, com orações e com jejuns, nos humilhando na presença de Deus. Daniel nos dá esse exemplo, perseverou na oração e teve vitória. Chegou o dia que Deus o retornou para Jerusalém. Ele sai da Babilônia. O povo todo volta, retorna. Aqueles que obedeceram a Deus. Porque aqueles que não obedeceram padeceram na Babilônia. O outro homem que nos dá exemplo, Jó, íntegro, homem que foi também um exemplo, que perseverou nas provações. Querido, mundo que vivemos está um mundo volátil, está um mundo onde as dificuldades têm aumentado. Pessoas têm perdido a sua vida sem Cristo, animais sendo dizimados, o sol está escaldante, os sinais de Deus estão diante dos nossos olhos. Os sinais de Deus estão diante dos nossos olhos. Mas Jó passou por um momento de provação. Seus filhos morreram. Suas riquezas, perdeu tudo. Vontade de Deus, Deus assim o permitiu, que o diabo tocasse em tudo, menos na vida de Jó. E Jó ele continuou nessa provação fiel, firme, na presença de Deus. Provações eu e você iremos passar. Dificuldades iremos. Ainda que andamos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso socorro. O Senhor é o nosso ajudador. Não tem mal algum, querido, que vai nos abater. Não tem. Não tem. Provações eu e você vamos passar. Eu e você vamos passar. Cada um de nós vivemos situações diferentes. Cada um de nós vivemos situações diferentes. Um exemplo, há 4 meses atrás eu sofri um acidente. Passei mais de 40 dias aí sem poder trabalhar. Caí de um andame de 4 metros de altura. Sábado agora eu tive um acidente de moto. Cortei a mão aí, pegou que 25 pontos. 3 meses de um acidente para o outro. Mas eu louvo a Deus, porque no meio disso tudo eu posso ver a mão de Deus sobre a minha vida, que foram apenas sustos. Os dias vêm, dias maus vêm, mas o que importa para mim e para você é a nossa firmeza em Deus, saber que a nossa vida está no controle de Deus. Provações elas virão, mas não baixe a sua cabeça.
Tenha fé, tenha ânimo, seja alegre. Regozije-se na presença de Deus, porque Deus dará vitória para você. Mas seja perseverante, querido, na pregação, seja perseverante na oração e no jejum, seja perseverante nas provações. São fases, irão passar. Deus abrirá o céu sobre a sua vida, o milagre acontecerá. A sua família pertence a Deus. Declare e determine sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós vamos ver, querido, que Jó passou por um período difícil. Chegou um ponto dele estar sentado no meio de cinzas, passando caco de telhas nos seus machucados. Mas Deus restituiu em dobro. Sabe o que é isso? A restituição chegou na tua família nesta tarde. Deus restituirá a saúde. Deus restituirá a vida financeira. Deus abrirá portas. Deus restituirá a sua fé. Mesmo que no meio da caminhada a sua fé diminuiu, nesta tarde, em nome de Jesus, Deus levantará você como homem e mulher de fé, uma fé plena, uma fé convicta em Deus, e você desfrutará dos milagres do Senhor. Amém? Eu quero convidar você nesta tarde a orar comigo. Amém? Apresente para o Senhor essa causa impossível. Apresente para Deus esta dificuldade. Apresente para o Senhor esta enfermidade. Apresente para o Senhor a porta que você precisa que seja aberta. E creia em nome de Jesus que você verá a glória de Deus ainda esta semana. Deus trará a providência para você. Amém? Vamos orar nesta tarde? Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós oramos, ó Pai, em concordância. Oramos por uma igreja, meu Deus e meu Pai, que precisa viver e alcançar as maravilhas e os milagres do Senhor. Inúmeras pessoas, meu Deus e meu Pai, estão com quadros clínicos, meu Deus e meu Pai, enfermos, Senhor. Pessoas que estão acamadas. Algumas pessoas conhecidas, ó Pai, que estão aí nos leitos de hospitais. Algumas pessoas que estão entubadas. Algumas pessoas, meu Deus e meu Pai amado, que está com a sua saúde debilitada. Pai, em nome de Jesus, eu levanto um clamor nesta tarde com orações e súplicas. E jejuamos em favor da tua igreja. Para, meu Deus e meu Pai, que o milagre, Senhor, para que a cura, para que a libertação de toda enfermidade, no nome de Jesus. Liberta, meu Deus e meu Pai, o teu povo. Cura, meu Deus e meu Pai. É tarde de restituição. Restitui a saúde da tua igreja. Restitui, meu Deus e meu Pai, a saúde. Aonde está essa pessoa enferma? Aonde está esse problema de saúde? Aonde está esta dor? Em nome de Jesus, ó Pai querido, que o Senhor venha tocar nesta vida. Venha, meu Deus e meu Pai, neutralizar toda a enfermidade em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus, nós oramos. Nós oramos, ó Pai amado, pelas vidas, Senhor, que precisam de uma porta de emprego. Pelas vidas, meu Deus, meu Pai, que estão passando por dificuldades financeiras. Estamos vivendo um período econômico muito volátil. Estamos vivendo um período econômico, meu Deus, meu Pai, desequilibrado. Ó Pai, tem várias pessoas precisando, meu Deus, meu Pai, de uma porta de emprego. Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pela fé. Pela confiança, Senhor, porque eu acredito que o Senhor é poderoso para abrir uma porta ainda esta semana, porque Tu és fiel. A Sua palavra me diz que o Senhor honra, meu Deus e meu Pai, aqueles que buscam o Senhor com orações, com jejuns, com súplicas. Quando nós nos humilhamos na Tua presença, o Senhor, meu Deus e meu Pai, abre o céu e abençoa. Senhor, e nesta tarde, vai de encontro, meu Deus e meu Pai, à vida de cada pessoa.
Vai de encontro, meu Deus e meu Pai, a cada homem e mulher, os familiares, os entes queridos, filhos. Deus, desamarra tudo que está amarrado. Deus, abre esta porta de emprego, esta porta de trabalho. Abençoe, meu Deus, a casa dos teus filhos com esta bênção. Abençoe, meu Deus, os teus filhos com esta bênção. Para que o nome do Senhor venha ser glorificado. Para que o nome do Senhor venha ser exaltado. Porque fiel é o Senhor. E nós cremos na providência. Porque, meu Deus e meu Pai, é semana de milagre. É semana de bênção. É semana de providência. Em nome de Jesus eu creio, Pai. Eu creio, Senhor. Eu creio na maravilha e na providência do Senhor. Pai, abre esta porta em nome de Jesus. Deus, eu quero orar pelas pessoas que estão cativas, Senhor. Pessoas que estão, meu Deus, meu Pai, aprisionadas nos vícios. Pessoas que estão, meu Deus, meu Pai amado, com a sua vida encarcerada em cárceres espirituais, Senhor. Depressão, vícios da bebida, vício do cigarro, vício, meu Deus, das drogas. Pai, eu oro por essas pessoas. Quantas famílias têm sido destruídas por essas artimanhas de Satanás? Quantas famílias têm sido, meu Deus, meu Pai amado, destruída? Quantos filhos, meu Deus, meu Pai amado, têm deixado as suas mães, seus pais, preocupados? Pai, em nome de Jesus, eu declaro nesta tarde que eu e a minha casa, a família dos amados irmãos em Cristo Jesus pertence ao Senhor. Senhor, entra com a providência. Senhor, entra com a providência na casa deles. Senhor, entra com a providência, liberta, Senhor, dessas maldições. Liberta, Senhor, desses vícios malditos. Liberta, meu Deus e meu Pai, do vício, Senhor, do cigarro, em nome de Jesus. Quebra as correntes espirituais. Liberta-os dos cativeiros espirituais, Senhor. São cativeiros que o Satanás tem aprisionado, tem encarcerado, Senhor. O vício tem tomado conta, Senhor, da vida dessas pessoas. Pai, pela tua misericórdia, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. É pela graça e pela misericórdia que eu suplico nesta tarde, Senhor, que estas vidas, meu Deus e meu Pai, venham ser transformadas, que vidas venham ser restituídas, que vidas venham ser libertas de todo tipo de vício em nome de Jesus. Ah, Deus Santo e poderoso, liberta o teu povo, meu Deus e meu Pai, de todo trauma emocional, traumas, ó Pai, de angústia, depressões, traumas, ó Pai amado, que acompanham, meu Deus e meu Pai, desde a juventude, traumas, ó Pai, que eles viveram, Senhor, e tem perturbado a sua vida emocional. Senhor da glória, Tu és soberano e exaltado, Tu és magnífico e poderoso, Deus. Nós clamamos a um Deus que tudo pode, nós clamamos a um Deus vivo, nós nos humilhamos, ó Pai querido, neste momento, nós nos rendemos, nos prostramos, Senhor, para que o Senhor, meu Deus e meu Pai amado, venha curar, Senhor, a Tua igreja, venha restaurar a vida emocional da Tua igreja, em nome de Jesus. Traz paz, traz alegria, traz equilíbrio, Senhor, para a Tua igreja, em nome de Jesus. Pai, nós oramos, ó Pai, para a Tua igreja, que haja um crescimento, que haja salvação de almas, que vidas se rendam, meu Deus, meu Pai, ao Senhor. Pai, tem muitas pessoas perdendo a vida longe dos Teus caminhos. Deus, mas a Tua palavra me diz que não é por força e nem por poder, mas é através do Espírito Santo. Nós rogamos, nós suplicamos, Espírito Santo, Espírito Santo, venha, meu Deus e meu Pai, agir em nosso meio, venha levar as pessoas ao arrependimento, venha levar as pessoas a se converter, venha levar as pessoas a confessar os pecados e a se entregar ao Senhor. Vem, Espírito Santo, sobre esta nação.
Vem Espírito Santo sobre este povo. Maranata, Maranata, Maranata. Vem Espírito Santo sobre esta nação pecaminosa, levando eles a se arrepender, levando o povo a se converter, levando o povo a se entregar ao Senhor. Porque nós não podemos mudar ninguém, mas através das nossas orações, através dos nossos jejuns, através das nossas súplicas, através das nossas perseverança na pregação, através da nossa perseverança nas provações, vidas serão alcançadas, porque eu creio que haverá uma multiplicação na igreja, que vidas irão se converter e se entregar ao Senhor Jesus. Eu creio na providência, porque a palavra do Senhor, ela é eterna e verídica. Pai, em nome do Senhor Jesus eu te louvo. Em nome do Senhor Jesus eu te agradeço pelo livramento ao qual o Senhor me concedeu, pelo livramento ao qual o Senhor tem concedido à tua igreja. Laços de morte têm nos cercado, mas o Senhor tem quebrado todo laço de morte, abençoado o teu povo. Ainda que as retaliações, ó Pai, peguem em nós, mas nós temos a convicção que tu és poderoso e fiel. Senhor, eu te agradeço por cada irmão e irmã que tem participado conosco nestas lives, Senhor. Guarde e abençoe a vida de cada um deles, ó Pai. Meu Deus, levanta o ministério dos teus filhos. Honra, meu Deus, meu Pai, a fé. Honra, Senhor, a oração. Abençoe grandemente a vida de cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Pai, que as nossas vidas eu coloco em tuas mãos e que seja feito a sua vontade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Um forte abraço. Que Jesus vos abençoe.